Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais na verdade, o primeiro Rádio Oslo Profissões. Sim, rapaz, estamos estreando mais um quadro por aqui, inclusive um episódio que eu tô adiando faz aí já alguns meses, né? Só Deus sabe o quanto o nosso convidado aqui de hoje teve que esperar até por fim poder vir pros estúdios da Rádio Oslo. E assim, é só coincidência, tá? Eu não tenho nada contra pessoas chamadas Matheus, mas assim como foi com o Marcondes, aconteceu também com o nosso querido Floriano aqui. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Matheus, também conhecido como Floriano, Onaforo em todas as redes sociais. Eu sou editor do Eurofute, conheci o Thiago no ano passado, a gente fez uma parceria ali, se ajudou dentro do canal e foi uma experiência muito legal. O Thiago é um cara muito gente boa e eu espero que nesse episódio a gente consiga trocar ideia, debater e mostrar uma perspectiva diferente aí sobre a criação de conteúdo e tudo mais e como é o nosso trabalho dentro do Euro. Aí, show de bola. Eu gostei que o Matheus só ignorou completamente, assim que ele ficou esses meses na geladeira, né? Pra ti de boa, então, ufa, menos mal. Não, tranquilo, jamais. Eu falei, cara, quando você estiver livre, você estiver bem pra fazer, eu tô pronto. Gostei muito do que eu vi da Rádio Oslo, então tô aqui pra participar e agregar o quanto eu puder aí. Vambora. Show de bola, bora então. E a ideia pra esse quadro veio desde que eu comecei a trabalhar um pouco mais de perto com o pessoal do Eurofute. Pra quem não sabe, eu comecei me candidatando pra vaga de roteirista. Olha que doideira. Lá atrás, lá no finalzinho de 2023. Mas primeiro comecei editando alguns episódios do Eurocast, depois passei a editar cortes e hoje a gente tá onde tá, né? Pra quem não sabe, eu trabalho hoje com shorts, principalmente dentro do Eurofute, e alguns vídeos longos alternativos, né, pro canal de cortes do Pedro. Mas eu sempre vi os vídeos longos do Eurofute, eu pensava, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a esses caras, porque, mano, era um negócio, assim, de outro mundo, sabe? Tinha um diferencial ali, acho que desde sempre, assim, né, desde que eu comecei a acompanhar o canal e tal. E é até legal de ver os primeiros vídeos do Eurofute, né, quem gosta de fazer essas paradas, de ver a evolução do pessoal dentro, né? E sempre tive muita curiosidade de saber um pouquinho mais, assim, né? Como que foi esse processo e tudo mais. E aí, passou um tempo, eu e o Floriano, a gente começou essa parceria dele me orientar, né? Ele meio que me apadrinhou dentro da equipe e tendo mais um pouco de contato com ele, eu pensei, não, Matheus, eu preciso te entrevistar, cara. A gente precisa trocar essa ideia, você trazer a público um pouquinho do que você pode também, né? Porque existem alguns segredos aí dentro da equipe que não podem ser revelados, é top secret, confidencial, mas foi muito doido que eu fiz o convite bem na época que a gente tava na fase mais aguda da Champions League. Eu tava no meio do Boletim dos Campeões, cobrindo 3 competições europeias. Eu só consegui cobrir graças ao Guarla. E aí ficou adiando o tempo, mas nosso amigo aqui, graças a Deus, é paciente, esperou todos esses anos, ou quer dizer, esses meses, até por fim a gente poder se reunir aqui hoje. Não sei se o Floriano sabe, mas eu tenho um fraco com entrevistas, que eu sou péssimo entrevistando as pessoas. Eu insisto nesses quadros de entrevista, mas eu sou ruim, essa é a verdade. Então, assim, qualquer coisa, você que guia aí a gente, tá, Matheus? Com certeza. Não, de forma alguma. Do que eu vi, eu achei bem maneiro, cara. Eu acho que você manda bem também. Vambora. Obrigado. Então, vamos começar pelas coisas primeiras e perguntar pro Matheus, quem é você? Quem é Matheus Floriano? Cara, uma pergunta complexa, né? Ainda mais se você levar pro campo mais filosófico, quando você para e pensa, né? Quem é Matheus Floriano? Não, brincadeira, pessoal. Bom, eu sou o Matheus Floriano, eu edito vídeos desde 2019 profissionalmente. Cara, eu sou uma pessoa que sempre tenta extrair o melhor de si mesmo, no sentido de que sou sempre buscando melhorar como ser humano e tudo mais. É uma luta constante na minha vida, eu sempre tento ser uma pessoa melhor. E eu sou muito fã assim, já fui mais fã, mas sempre fui muito fã de futebol. Sou também fã da cultura geek e tudo mais, eu consumo bastante, o Thiago, a gente já teve muitas conversas sobre isso nesse sentido.
muito fã de Star Wars e assisto animes, enfim, tudo mais. Gosto bastante. Obras audiovisuais em geral me atraem muito, então sempre consumi muito. Eu sou corintiano também, acompanho o Corinthians. Eu já conversei muitas vezes com o Thiago também sobre isso algumas vezes, sobre como a situação do Corinthians é, né, degradante, como a gente vê tudo acontecendo assim de maneira contrária do que deveria acontecer e como isso soa extremamente absurdo. Mas é isso, eu sou um cara que gosta de consumir bastante cultura geek, assisto bastante obras, conteúdo audiovisual, tento sempre me inspirar, pegar referência e aprender um pouco mais. Mas é isso, eu sou uma pessoa que gosta bastante de estar vinculado a produções multimídia e tudo mais, inclusive a faculdade que eu faço em relação a isso. Esse é o foco, assim. Eu acho que se fosse pra dar um parecer geral da minha personalidade, eu acho que seria um pouco disso, assim. E o Thiago comentou que ele se candidatou pra vaga de roteirista. Quando eu entrei no Euro, curiosamente, eu acho que a gente dá pra falar um pouco mais sobre essa entrada mais pra frente, mas um dos pontos que o Pedro viu, eu tinha um canal no YouTube, né? Eu fazia conteúdo pro YouTube quando era mais novo, quando era adolescente, e aí isso virou meu portfólio, entre muitas aspas, né? E uma das coisas que o Pedro, quando viu um vídeo meu, falou foi: nossa, você roteiriza os seus vídeos? E eu falei: sim. E muita gente não sabe, mas no primeiro momento eu me candidatei pra uma vaga de roteirista também, por incrível que pareça, não foi pra uma vaga de editor. No fim das contas, tudo mudou e eu acabei indo pra esse lado, né? Mas é engraçado, a gente teve isso em comum. Tipo, você também tava se candidatando pra vaga de roteirista e eu também lá atrás, tipo, 2020, foi a mesma situação. Mas, gente, não leve isso como assim, pra ser editor, então o primeiro passo que eu tenho que fazer é tentar ser roteirista, falhar miseravelmente e ir pra edição. Até porque eu acho que eu me embananei todo aqui, mas a ideia desse episódio é de trazer a visão do Matheus de como é trabalhar com edição de vídeo, de quem tá querendo migrar pra essa área ou começar nessa área. Claro que cada vida é particular, cada um tem a sua própria vivência. A minha é um pouco diferente da do Matheus, mas eu quis chamar o Matheus pra mostrar um pouco como é pra ele trabalhar nessa área, né, com edição e tal. Você falou que começou a trabalhar profissionalmente desde 2019, né, que é ali que você começou a ser remunerado e tal. Mas você lembra quando que foi seu primeiro vídeo? O primeiro vídeo que você editou na vida? Lembro, mano. E agora a gente vai pra um bagulho meio nerd. Cara, eu lembro que lá em meados de 2015, mano, com os meus 12, 13 anos mais ou menos, eu sou de 2003, né, eu tava entre os 12 e 13 anos ali, e eu era completamente viciado em Pokémon, tá ligado? E eu sempre consumi muito conteúdo de YouTube e tudo mais. Eu lembro que eu assisti um canal que chamava Matei Formiga, inclusive acho que ele faz conteúdo até hoje, que é o Coelho e tudo mais. Eu assistia muito, eu achava muito massa tudo que acontecia. Eu falava, mano, eu quero produzir conteúdo. Eu não tinha essa visão ainda de, eu vou ser editor de vídeo. Eu não tinha essa noção de que dava pra você trabalhar só nessa parte, digamos assim, criativa, tá ligado? Essa parte, da equipagem e tudo mais. Eu não tinha essa visão. Na minha cabeça, tudo se limitava a o criador grava, edita, tudo é um processo único, sabe? Só que eu não tinha noção nenhuma, eu não conhecia o processo criativo, eu era muito novo e tal. Eu lembro que eu assistia, por exemplo, clipe de TV, eu ficava falando assim, mano, como é que eles fazem pra, tipo assim, o cara tá longe da câmera, como é que ele faz pra captar o áudio? Eu não sabia que dava pra, tipo assim, sincar o áudio separado, sabe? Coisas básicas, mas eu não entendia, não tinha esse conhecimento. Então, o que aconteceu? Eu ganhei um computador na época, um notebook bem ruinzinho assim, e como eu era muito fã de Pokémon, eu lembro que na época, eu acho que a gente tava na 6ª geração do Pokémon, alguma coisa assim, e eu lembro que ia sair um evento de Pokémon que chama Magyar, né? Acho que é esse o nome. Hoje em dia eu nem sei. É um Pokémon que parece um Bakugan, mano. Era um Pokémon de um evento que no fim das contas é meio complicado de explicar, mas ele aparentemente se tornou um Pokémon que é dado lá no Pokébank, que é um lugar onde você guarda os Pokémons pra poder jogar de jogo em jogo, tá ligado? É alguma coisa assim. E na época eu lembro que eu tipo, peguei um roteiro, foi na casa do meu pai, eu não tinha internet em casa, peguei um roteiro, escrevi um roteiro, tipo, mano, meio que copiado da Wikipedia, assim, e gravei com uma câmera lá que tinha em casa. E aí eu mesmo editei. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com edição de vídeo. Na época, Movie Maker, tá ligado? E aí eu falei, mano, caraca, isso é muito interessante. Só que, mano, longe de imaginar que aquilo ali ia escalar no nível que escalou, sabe? E aí eu lembro que, tipo, logo na sequência, foram vídeos tipo, nossa, aí, sabe, começa a abrir a mente. Dá pra gravar gameplay no notebook, sabe? E aí vai escalonando, você vai descobrindo as coisas. Mas os primeiros vídeos que eu editei, no caso, o primeiro foi esse da Magyar, né? E os outros, os próximos ali, eram coisas tipo conteúdo ali que eu via, aí eu achava interessante, gravava uma coisinha, editava, e aí foi isso. E aí foi Movie Maker, depois Sony Vegas, sabe? Aquele processo natural de toda pessoa que já teve contato com edição de vídeo em algum momento na vida. De novo, nesse momento, acho que a gente é bem parecido, porque eu comecei editando também no Movie Maker, no meu caso foi pra fazer trabalho de escola. É um vídeo que eu lembro bem vagamente, assim, só tem uma cena que hoje, cara, é bem constrangedora, mas que, enfim, um amigo meu foi pular do muro e ele caiu e eu pus em câmera lenta e a sala inteira achou engraçado.
engraçado. É uma vibe bem anos 2011, assim, a parada. E era no Movie Maker mesmo. Era inacreditável como a gente conseguia editar nessa época, porque o bagulho travava num nível, assim, que você tinha uma vaga noção do resultado final, que ia ficar na tela. Porque até então era isso, assim, sabe? Era um frame por segundo ali acontecendo e, enfim. E aí eu tive o mesmo caminho. Comecei no Movie Maker, aí eu fui pro Vegas, só que eu fiquei no Vegas até 2023, assim. Ainda uso hoje pra editar os episódios aqui da Rádio Oslo, porque eu sinto, sei lá, ele é mais voltado pra áudio, na real, né? Originalmente era um software de áudio, né? Pra edição de áudio. Sim, e aí, enfim, a gente chega lá. Eu tô roubando o seu trovão, né? Como diz em inglês. Hoje o entrevistado é você. E profissionalmente, qual que foi o teu primeiro vídeo remunerado? Você falou que começou a trabalhar em 2019, de fato, né? Eu acho que foi final de 2019, começo de 2020, mais ou menos. Eu tava no final do ensino médio, né? 2019 eu tava no segundo ano do ensino médio e 2020 foi o ano que iniciou a pandemia, então eu não fiz o terceiro ano, né? O terceiro ano foi em casa, aquele modelo meio várzea que teve ali na época, que era aquele bagulho de, o professor mandar o conteúdo pra uma plataforma e aí você tinha que baixar e tudo mais. Então era aquele cenário meio completamente, sabe, aquele cenário de incerteza de começo de pandemia, que a gente não sabia quanto tempo aquilo ia durar, começava com 2 semanas e tudo mais, no fim das contas o bagulho escalonou, né? Mas na época, no final ali de 2019, começo de 2020, eu tive contato com um cara que sempre foi amigo da família e tudo mais, e na época ele me ajudou com alguma coisa sobre... Ele era um advogado e ele me ajudou com alguma coisa sobre a aposentadoria da minha mãe. Ele me ajudou, tipo, de bom grado, porque ele era um conhecido da família. Eu falei assim, cara, se você precisar de alguma coisa relacionada à edição de vídeo, porque nessa época eu já era um pouquinho melhor e eu já tava começando a estudar After e tal, fala comigo, que eu te ajudo e tudo mais. E na época ele tinha uma empresa de advocacia e eu fiz a vinheta da empresa. E cara, olhando pra trás é interessante porque foi o primeiro trampo profissional, mas era um logo review, né? Então, tipo, uma animaçãozinha ali da logo da empresa. E olhando pra trás, eu acho que impressionante, tipo assim, de maneira impressionante, com os recursos que eu tinha, que era um computador completamente, mano, destruído e muito pouco conhecimento, eu acho que o resultado ficou bem maneirinho até. Tipo, acabou que eu acho que ele nem usou muita vinheta, porque depois essa empresa ele meio que dissociou, tipo, se dissociou da empresa, ele foi seguir carreira solo e tal. Mas é interessante notar que mesmo naquela época ali eu já tinha, sabe, já tinha o vislumbre de uma noção que eu acho que sempre foi um diferencial, assim, nesse sentido. Tipo, talvez essa noção que é inconsciente, sabe? Aquele lance que talvez já tenha, mais ou menos assim, eu encontrei minha vocação, isso mais ou menos vem comigo, sabe? Só com as referências que eu consumi, mesmo sem saber nada de teoria, eu consegui fazer algo legal, sabe? E na época ele me pagou um valor simbólico, acho que foi R$50, sabe? Tipo, um bagulho, primeiro, todo mundo que trabalha com audiovisual no começo já ganhou valor irrisório pelo próprio trabalho, porque não adianta. No começo, além de ser uma área extremamente, né, sucateada no sentido de, enfim, pessoas cobrarem um valor muito baixo às vezes pelo serviço, no primeiro trabalho não tem condição nenhuma de você cobrar valores estratosféricos, ainda mais ali, porque não tinha quase nenhum conhecimento teórico, sabe? Não tinha nem como. Mas é isso, foi uma primeira experiência muito produtiva, cara, porque, 16, 17 anos ali eu tinha, já tendo um contato e tendo que me portar pela primeira vez com um profissional. E aí tem um gap, né? Aí ficou um bom tempo sem eu trampar, porque eu tava focado na escola, e aí depois só depois que eu voltei a trabalhar. Mas foi uma experiência aí, teve um ano de intervalo, mas teve essa experiência no começo de 2020 ali. De que forma, então, você entrou pro Eurofoot? Antes do Eurofoot, você chegou a trabalhar pra mais alguém? Ou foi meio que uma escola de formação, uma categoria de base? Dentro do Eurofoot, galgando e tal. E só mais uma coisinha. Quais são as suas funções hoje dentro do Eurofoot, né? Faz um retrospecto aí de como você começou e como que você tá hoje. Cara, a história de como eu entrei no Euro, que eu comentei mais cedo, que a gente falou sobre o lance de começar como roteirista e tudo mais, e como é engraçado, né? Cara, o Euro foi uma escola pra mim, né? Tipo, eu tenho muita gratidão pela maneira como o Pedro conduziu tudo, porque, cara, é aquele negócio. Eu era um moleque que tinha acabado de sair do ensino médio, a gente tava no meio de uma pandemia, e o que eu tinha, mano, era um canal no YouTube que, cara, no fim das contas, não era nada demais, assim. Eu acho que eu até produzi um conteúdo bom, porque, enfim, era sobre questão nerd e tudo mais. Eu fazia bastante conteúdo de anime, falava de jogos e tudo mais. Mas a realidade é que, cara, eu não tinha talento quase nenhum quando eu olho pra trás hoje. Tipo assim, eu acho que é muito mais no sentido do Pedro ter enxergado um diamante bruto, sabe? E falou, cara, esse moleque é muito novo, se eu colocar ele na equipe, eu posso ensinar a maneira de lidar e tudo mais. Acho que a vantagem que eu tive no sentido é que eu já tinha, eu acho que uma visão um pouco mais profissional, por mais que eu fosse muito novo. Então, o que aconteceu? Eu lembro que eu tava até hoje, assim, eu lembro
isso claramente, assim, na minha mente, né? Eu tenho algumas coisas, assim, parece que tem coisas na minha cabeça que são fotográficas, eu lembro exatamente a situação. O que aconteceu foi, o Pedro postou um story falando, precisamos de editores de vídeo pra trabalhar no Eurofoot e tudo mais. Na época, eu falei, cara, eu tava parado, né? Pandemia, final de ano, já tinha me formado. Assim, ninguém reprovou na pandemia, não é importante falar. Mas eu tava parado, né? Sem fazer nada. Em casa. Eu lembro que a gente... Cara, isso é bizarro, né? Não sigam esse exemplo, mas eu assisti as aulas jogando Forza Horizon, né? Na época eu tinha um Xbox One em casa, que era do meu irmão, que ficou emprestado comigo, porque eu tava sozinho em Mogi com a minha mãe. E meu irmão falou, fica aí com... Inclusive eu sou de Mogi das Cruzes, né? Enfim. Mas eu tava lá sozinho em Mogi com o Xbox e eu ficava jogando Forza Horizon enquanto assistia as aulas. Aí o professor falava alguma coisa, a gente desmutava e respondia. Não sigo esse exemplo, tá? Isso é lamentável. Mas a gente fazia. E aí eu falei, cara, eu tô aqui de bobeira, sem fazer nada. Vamos tentar alguma coisa. E aí, assim, no ano de 2020, como eu tava muito em casa, eu lembro que eu comecei a fazer alguns cursos, né? Eu fiz curso de Photoshop, eu fiz curso de Premiere, de After Effects. Mas assim, hoje eu olho pra trás e eu vejo que esses cursos eram absolutamente introdutórios, sabe? Tipo, era um bagulho muito básico, que a plataforma lá que eu fiz os cursos, que é a Brainstorm, é boa e tudo mais. Mas, por exemplo, pro eu de hoje em dia, já a maioria dos cursos não casam muito, sabe? É um bagulho pouco teórico e muito de introdução ao assunto. E aí eu lembro que eu fiz esses cursos e falei, cara, eu tô seguro pra tentar alguma coisa na área, mano. Eu tô com 17 anos, eu não vou fazer faculdade agora, porque na época não fazia o menor sentido eu entrar numa faculdade, já que as aulas estavam todas por EAD, sabe? Aí eu falei, vou tentar. E na época eu fui, mandei lá, respondi o story, na real, não respondi story, né? Mandei um e-mail pro Pedro, ele viu o que eu tinha, né? O meu portfólio, entre muitas aspas, porque eu nem sabia o conceito de portfólio. O que eu mandei foi, tá aqui as thumbnails que eu fiz pro meu canal. Eu lembro que eu fiz uma thumbnail especialmente pra mostrar pra ele, então eu fiz uma thumbnail como se fosse de modo carreira, porque na minha cabeça não era pro Euro. Eu nem conhecia o Euro. Na minha cabeça era pro Beatfoot. O pessoal não sabe, mas o Euro nessa época ele tinha 80 mil inscritos, ele tinha estourado com alguns vídeos isolados, mas ele era um canal que o Pedro não postava frequentemente, sabe? Então eu nem sabia. Na real, eu acho que eu sabia da existência, mas eu não imaginei que fosse pra isso. Então na época eu lembro que eu mandei um e-mail, tipo assim, cara, eu tirei um tempo assim, pedi ajuda pra minha mãe pra fazer o mais profissional possível. Aí eu fui e mandei. Aí eu mandei uma série de thumbnails que eu tinha feito. Mano, eu tirei pra todo lado, sabe? O que pegasse eu ia trampar. Fosse thumbmakers, fosse roteiristas, fosse o que for. Aí ele viu a edição e falou, cara, gostei da edição, tudo mais, vamos fazer um teste. E aí foi o teste, inclusive, acho que de um vídeo que nunca saiu, que foi um vídeo que eu roteirizei, eu editei e, se não me engano, eu fiz uma thumbnail. Eu posso estar errado, mas eu acho que foi isso. Na época, eu lembro que, eu dediquei muito tempo. Eu falei, cara, vamos tentar fazer o melhor possível aqui pra entrar na equipe. Mas assim, os recursos eram muito limitados, sabe? Tipo, eu até acho que eu escrevia bem pra um adolescente de 17 anos que estava saindo do ensino médio, mas nada demais, sabe? Nunca foi uma característica muito forte minha, assim, a escrita. Eu não era um cara que tinha um hábito de leitura nessa época. Não era nada demais, mano. Era uma escrita ok pra alguém que cursou ensino médio. E aí eu fiz o roteiro e editei. E aí eu acho que o Pedro viu o roteiro e falou assim, meu amigo, isso aqui não tem a menor condição. Aí a edição, eu lembro que, tipo assim, conforme eu mandava as versões do roteiro, ele falava assim, não, tenta ser mais descontraído, tá muito teórico, tipo, tá muito sério. Aí eu falava, não, tá bom, vou tentar. E aí eu mandava de volta, tava com a mesma crítica. Não, ainda tá muito engessado, não sei o quê. Aí eu falei, mano, não vai dar certo. Aí a edição, ele falou, cara, gostei da edição. Aí ele falou, a partir de agora, então a gente vai trabalhar junto você vai trabalhar pra mim como editor. A gente conversou um valor e tudo mais. E a gente começou a trabalhar. E pra mim, cara, foi bizarro, porque assim, acho que eu já tive a oportunidade de conversar isso com o Pedro, mas o Pedro, ele foi ali um dos ídolos da minha adolescência, né? Tipo, ele foi referência pra mim em muitos aspectos. Primeiro, que o cara, ele é uma pessoa sensacional, né? Todo mundo que conversa e que tem contato com ele sabe o que eu tô dizendo, ele é uma pessoa sensacional. E, cara, eu assisti o Pedro a minha adolescência inteira, tá ligado? Tipo, me apresentaram ali no começo do ensino médio ali, e, mano, eu passei anos e anos assistindo todas as séries do Pedro na época, tá ligado? Finn Harps, que era uma série no modo carreira que ele fazia, tipo, um modo carreira super rapidinho, assim, que ele ia fazendo os jogadores da base, tipo, contratando, eu achava sensacional, eu passava horas e horas assistindo. Então, pra mim, era meio bizarro, assim, porque eu falei, caraca, eu tô fazendo contato com esse maluco, tipo, com esse cara aqui que eu ocupei por todo esse tempo. E aí, vem um lado interessante, né? Que é o lado que, assim, a gente conhece o Pedro, as pessoas conhecem o Pedro criador de conteúdo, mas eu comecei a me identificar muito com o Pedro como pessoa mesmo, com ideais políticos e tudo mais, a gente não precisa entrar nesse mérito, mas eu comecei a me identificar com ele em vários aspectos que a gente concordava, e ele se tornou meio que uma inspiração pra mim em muitos aspectos. Então,
Foi muito massa, cara. Foi uma experiência sensacional. Moleque que tinha acabado de sair do ensino médio. Eu tava pra fazer 18 na época. Pô, primeira experiência de trabalho, já tendo contato com uma pessoa absolutamente respeitosa e profissional como é o Pedro. E aí, ele foi me moldando nesse sentido. Me ensinando como conduzir uma conversa e tudo mais. Então, se hoje eu tenho condições de debater sobre questões profissionais, muito sobre a influência do Pedro. E foi sensacional pra mim. E eu nunca tinha trabalhado antes. A segunda parte da pergunta, né? Eu nunca tinha trabalhado antes. Eu nunca tinha tido contato com uma questão profissional, assim, uma situação profissional e tudo mais. Então foi sensacional. Cara, foi uma experiência engrandecedora em vários aspectos da vida, assim. Não só sobre profissional, sobre me desenvolver como editor de vídeo, né? Hoje em dia, quando você pega os primeiros vídeos que eu editei, não só pro canal, mas assim, na minha vida, você vê que, sim, teve um salto absurdo e que não tinha, como eu disse, não tinha nada demais na minha edição, sabe? Mas ele enxergou potencial, a gente foi moldando, a gente criou um formato, né? Eu acho que o formato dos vídeos do Yoro era um bagulho que não existia, né? Tipo, eu lembro que eu tentava dar meu máximo, então um diferencial que eu falei, cara, esse vídeo, eu assisti os vídeos de futebol, eu achava muito parado. Eu falei, cara, isso aqui pro momento que a gente tava vivendo aquela transição do YouTube meio, sabe aquela coisa meio TikTok, que hoje em dia é completamente escrachado, mas tava começando essa coisa, tipo, de a gente precisar ter mais estímulos e tal. E eu falava, mano, é pouquíssima imagem. Às vezes os caras deixam uma imagem na tela por 5, 10 segundos, mano, isso não vai cativar o público. E aí a gente foi tentando mudar um formato, até que a gente fez esse formato atual aí que a gente usa 500 imagens por vídeo, sabe? Então a gente foi moldando e desculpa te interromper, e não só usar as imagens, mas trabalhar elas. Trazer o melhor do motion graphic pra dentro de cada segundo, assim. Às vezes é um negócio insano, que eu vou assistindo, né? Eu vou acompanhando de fora, e eu tenho que pausar e voltar, porque tem alguma referência, alguma piadinha, algum elemento lá no fundo, o boneco se mexe, o fundo tá desfocado, aí tem um layer só de textura na parada. É um negócio muito, muito louco, muito insano, assim. Eu digo e repito, quando crescer eu quero editar igual vocês, porque é um negócio de louco, assim. E só falando sobre esse final sobre esse começo, né? Sobre o final desse processo de começo, né? Fica engraçado falar isso. Mas, enfim, falando sobre esse processo de começo, no começo a gente não tinha nada muito disso, sabe? Eu lembro que as edições se limitavam muito a uma trilha sonora, um zoom in, um zoom out, uma transiçãozinha daquele Mr. Horse, né? Aquele pacote lá de transições que todo editor usa. Era isso, eu colocava o texto na tela. Na época, uma coisa que eu falei assim, cara, também as pessoas precisam saber exatamente de quem a gente tá falando. Colocava o nome do jogador na tela quando citava o jogador. O Mbappé passou por uma situação X que ele ficou mal. Aí a gente pegava uma foto do Mbappé triste e colocava na tela, sabe? Uma coisa que não era comum, sabe? Não era... o pessoal fazia muito mais esse formato mais parado. Então foi muito importante. E aí nisso eu trabalhei 1 ano, né? Sozinho no Euro. E aí o canal teve um salto assim, legal. Eu lembro que o Pedro falava pra mim que não tinha pretensão do canal tão rápido e tão bem. E foi muito bem na época, no começo. E aí depois de 1 ano mais ou menos trabalhando no Eurofoot, o Jota entrou. Inclusive a gente pode falar mais pra frente sobre a relação e tudo mais entre as pessoas ali de dentro do Euro. Mas o Jota entrou. O Jota, ele também já deu outra cara, entendeu? O Jota, ele já tinha outras características de edições completamente diferentes. Conforme um foi inspirando o outro, né? O Jota fala que ele se inspirou quase 100% em tentar replicar o que eu fazia. Só que ele já tinha características diferentes de uma edição da minha, sabe? Então foi interessante porque um foi potencializando o outro, sabe? Quando um vai puxando o outro. E aí depois do Jota, eu posso estar errado, mas eu acho que veio o Lucena, indicado pelo Jota. Assim, teve gente que entrou e saiu nesse meio tempo. É importante falar também, a gente precisa dar os créditos, dar os louros aqui, que a primeira pessoa que trabalhou no Eurofoot como editor de vídeo foi a Maria, né? A gente precisa falar disso. Uma pessoa sensacional também. Eu nunca tive contato muito a fundo, mas o que a gente teve contato nas reuniões e tudo mais, era uma pessoa parece muito gente boa. E também e já edita com o Pedro há muito mais tempo, e foi a primeira editora do Eurofoot, que não o Pedro editando o próprio vídeo, foi ela. Então, todos os louros e os créditos a ela, que eu também peguei como referência a edição dela, é importante falar isso. Por mais que eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra ela ao vivo, mas ela também foi uma referência nesse sentido. Então, foi a Maria, depois eu, aí o Jota, o J Art, né? O Lucena, o amigo do J Art, e aí começa o nepotismo, né? Que é o Lucena, amigo dele, e o Davi, que é irmão do J Art. E foi isso. Esses são... E agora o Thiago, né? Que trabalhando nos Reels, vídeos curtos e tudo mais, aprendendo também, né? Estudando aí, a gente nem fala sobre isso agora. Tá tentando, tá aprendendo. E foi isso. E aí foi mais ou menos o começo foi mais ou menos dessa forma. Eu acho que foi uma boa introdução de como tudo começou. Mas e hoje? Hoje você segue tocando como parte integrante do Eurofoot, né?
né? Uma informação aqui de bastidores, que eu vejo, né, pelo menos, que hoje os vídeos nunca são feitos a duas mãos, né? Nunca, sempre tá envolvido, pelo menos o Pedro, na apresentação, na parte do roteiro, ali junto com o Rafa também, que ajuda com a pesquisa. Às vezes a gente tem mais um roteirista de fora, né? Caso do Ariel, do Guarla agora, também já tá participando de alguns aí. Mas a edição mesmo agora é feita, é uma ilha de edição assim, que vai crescendo, né? O vídeo que saiu hoje, do Tottenham, teve 4 editores trabalhando nele. Também é um vídeo de quase 1 hora, né? Acho que mais do que é necessário pra justamente manter sempre esse padrão no alto, né? Essa alta qualidade aí de fluidez, de ideias, enfim, de manter o vídeo mais interativo, mais chamativo, né? Com tempero, enfim. Mas de você, Floriano, o que você tem feito hoje dentro do Eurofoot? E se você segue só no Eurofoot ou tocando outras coisas do Pedro também, né? A gente sabe que ele tem mais canais. Ao longo do tempo, é interessante falar que eu sempre me dividi entre os canais do Pedro, né? Eu sempre fiz Futurologia, que é o canal, assim, mais desconhecido do Pedro, e Beatfoot, Cortes do Euro também, já fiz coisa pro Cortes do Euro. Mas, assim, basicamente as funções se dividem dessa forma agora, né? O Jota, ele é o nosso editor-chefe, mais que ele tenha entrado depois de mim, o Jota, ele é, digamos assim, mais confiável do que eu, não no sentido de profissionalismo e tudo mais, mas de disponibilidade mesmo. Em geral, o Jota está mais disponível do que eu no dia a dia. Então, ele assumiu a função de editor-chefe e eu, digamos assim, sou o segundo na hierarquia. O Jota, ele é responsável por dividir os vídeos e tudo mais. Então, se distribui... Hoje eu sou editor e também faço a parte de motion do Euro. Tudo que tem relacionado... dos canais do Pedro em geral, né? Tudo que tem relacionado a motion, no Beatfoot, no Eurofoot e tudo mais, geralmente é tocado por mim. Já tiveram pessoas focadas nisso na época que eu só trabalhava como editor, mas hoje eu faço... Até porque na vida pessoal eu estou migrando para esse lado. Então, eu tô tomando frente dessas coisas, dessa parte. Então, hoje, como se dividem os vídeos, né? Você falou. Hoje o vídeo não passa mais por... Não sou eu e o Pedro. O Pedro escreve, grava, eu edito e devolvo pra ele. Não é. Hoje o processo é extremamente mais complexo do que isso. E conta com a participação de muitas pessoas, inclusive. Você deu o exemplo do vídeo do Tottenham, se dividiu entre 4 pessoas. Vamos usar só esse vídeo pra ilustrar o que eu tô falando. 4 pessoas. A intro de 1 minuto foi uma intro cheia de animações e detalhes e coisas extremamente complexas, que fui eu que fiz. E eu dediquei em 30 segundos de vídeo, mais de, 2 dias pra fazer um trecho de 30 segundos, porque, enfim, envolve um processo mais complexo. E aí o resto do vídeo se dividiu entre os 3. Então como é que funciona? Geralmente uma pessoa fica responsável pela pós, que é as animações, a trilha sonora e tudo mais, e as outras 2 pessoas ficam responsáveis por ou decupagem e inserir, né? O que é inserir? Inserir é você colocar as imagens, você colocar os vídeos e tudo mais, sem as animações, cru mesmo, só colocar na timeline. E aí a pessoa que faz a pós finaliza. Então é isso. No caso, por exemplo, do vídeo do Tottenham que eu tava ilustrando, eu fiz a parte da intro eu fiz tudo sozinho. Inseri, decupei e coloquei trilha. O resto do vídeo se dividiu de uma maneira que eu não vou dar detalhes aqui porque eu não sei como foi, mas vamos supor que o Jota decupou, o Davi e o Luciano inseriram, e aí o Jota foi e finalizou. E é dessa forma que funciona. Então, hoje, eu ocupo a função de editor e motion designer, entre muitas aspas, do Euro. Geralmente eu trabalho em conjunto com, geralmente, o designer que tá trabalhando. Antes era o Lima, depois foram outros e tal. Eu não sei a fundo quem tá trabalhando como designer na equipe agora, então não vou entrar nesse mérito. Mas é isso. Eu tô na função de editor e motion designer. E aí a gente divide, eu trabalho bastante como editor ainda, mas dividindo dessa forma, né? Raramente um vídeo é feito totalmente por mim. Tem um vídeo pra sair que foi feito inteiramente, a edição foi feita inteiramente por mim, mas é um caso um pouco diferente. Um outro que eu já tô editando, eu e o Lucena, às vezes é eu e o Jota, e é dessa forma que a gente se divide. Digamos que o Jota é o editor-chefe, que é o responsável por dividir quem vai fazer cada vídeo, e na hierarquia tá os outros 3 juntos, assim. A gente responde ao Jota, digamos assim, entende? E aí o Pedro, claro, né? O Rafa e tudo mais. Mas assim, a gente, digamos assim, nessa hierarquia nós estamos abaixo do Jota, e ele que vai distribuir como a gente vai trabalhar no vídeo, né? Nos vídeos que saem. E a gente tem, enfim, um canal lá no Discord que a gente divide certinho, cada função de cada um. E aí acontece essas bizarrices, igual o vídeo do Manchester, o vídeo do Tottenham. É um vídeo passando na mão de 4 editores, que pra quem começou lá atrás, nem pensava na cabeça que isso poderia acontecer, sabe? Uma divisão do trabalho e cada um fazendo uma parte, o que é um processo que é muito natural no mercado de audiovisual em geral. É muito raro uma pessoa fazer a captação, a outra... Não, ou melhor, a pessoa fazer a captação, editar, enfim,
sonorizar e tudo mais. Geralmente são divididos em processos, né? É claro que assim, é muito sucateado, como eu disse lá atrás, mas em geral, quando você pensa num processo ideal e de produção e um processo bem feito e sério, geralmente ele é dividido em etapas e cada pessoa fica responsável por uma coisa, assim como acontece no Euro nesse momento. Então se divide dessa forma. Eu sou editor, motion designer, mas eu trabalho juntamente com os outros meninos da mesma forma e eu acho que tá funcionando muito bem. A gente tá conseguindo manter a frequência de postagem ideal e sem comprometer saúde de X ou Y, sabe? Saúde mental. Não, tá tudo certo, a gente tá tranquilo, a gente tá conseguindo trabalhar tranquilamente, sem sobrecarga de trabalho, que é, assim, é longe do ideal. Então eu acho que nesse momento funciona tudo muito bem e essas são as funções que eu e os outros meninos ocupam. Agora vamos fazer mais um retrospecto, mas dessa vez, de todos os vídeos que você já editou até hoje, qual deles foi o que você mais gostou? E eu sei que é difícil escolher um só, né? Mas faz, sei lá, um top 5 de vídeos que você mais curtiu, até pro pessoal conferir teu trampo. A gente deixa tudo linkado aqui. Cara, eu acho que o top 1 disparado de vídeos que eu mais gostei de fazer foi um vídeo que, assim, pouquíssimas pessoas assistiram, mas eu acho que foi um dos que eu mais coloquei carinho na parada, assim, mais assim, adorei fazer, porque 5 anos trabalhando com futebol, chega um ponto que não fica chato. Eu gosto muito de futebol ainda, é impossível, acho, eu deixar de gostar de futebol, fez parte da minha vida, mas poder sair um pouco desse nicho e trabalhar com outras coisas é uma experiência muito massa. Então, o vídeo que eu mais gostei de fazer disparado, é o vídeo do Roadside Picnic que a gente fez pro Futurologia. Cara, eu nunca tinha tido contato com o Roadside Picnic, que eu falei sobre, assim, o Pedro sempre dá, assim, me mostrar influências e coisas novas, assim, que me engrandecem. Foi essa apresentação que ele me fez pro Roadside Picnic, cara. E quando eu vi, assim, eu não tinha nada mais do que um roteiro que foi escrito pelo Pedro e o Bruto. Mano, eu mergulhei de uma forma naquela produção, cara. Eu falei, velho, eu preciso entender o que o Pedro quer passar, porque eu não li nada de Roadside Picnic, eu não assisti Stalker, eu não joguei o jogo, eu preciso buscar referências e tal. E, mano, fui atrás, vou tentar o melhor possível. E fui. E, cara, foi um processo muito orgânico, sabe? Eu lembro que a gente não tinha asset pra usar no vídeo, porque o Roadside Picnic não tem nenhuma produção audiovisual, né? Eu acho que a gente teve uma série que era pra ser lançada, mas não foi. Então, o que você tem é ou um filme muito antigo de Stalker, ou então o jogo e o livro. Então, eu lembro que tinha descrição de objetos que o Pedro falava assim, Matheus, eu não sei o que você vai fazer aqui, porque não existe uma imagem desse objeto. Você tem aquelas concept arts, sabe, e tudo mais, só que é difícil porque você tem que tentar contato com os artistas pra conseguir pegar. E aí eu falei, cara, que doideira, eu preciso dar um jeito. E o resultado ficou muito massa, cara. Assim, eu lembro que uma das cenas que eu mais gostei de fazer esse vídeo é uma que o Pedro, ele traça um paralelo. Eu acho que eu até já te contei isso no off, mas ele traça um paralelo entre as formigas num piquenique, tipo, quando ela chega e vê os restos de um piquenique na floresta e ela não compreende o que tá acontecendo. É mais ou menos esse o paralelo do ser humano quando os alienígenas vêm pra Terra e deixam os objetos que, enfim, que são o tema central de Roadside Picnic. E eu lembro que, cara, essa animação foi muito legal de fazer, mano. Eu lembro que, um exemplo, pra você ter uma ideia, eu queria deixar aquilo ali mais real possível. O que eu fiz, por exemplo? Era uma formiga, era uma ilustração de uma formiga indo passando assim, então ela vai de um molho de pimenta pra um molho mostarda, e depois ela vai pra urina, e aí ela vai pra um papel de bala. Aí eu lembro que eu falei, cara, isso aqui tem que ficar o mais orgânico possível. Eu achei uma formiga na minha casa, tirei uma foto da formiga, riguei a formiga. Rigar é colocar, tipo, dar vida, né? Então, as pernas dela mexiam conforme eu controlava ali no software. Aí o resto não tinha muito o que fazer, né? Eu usei, enfim, assets que estão disponíveis na internet, de molho e tudo mais, mas na parte do papel de bala, eu pedi pra comprarem uma balinha no mercado, pra ficar bem íntimo, sabe? Aquela coisa do Brasil. Eu pedi pra comprar aquela balinha
balinha de iogurte característica do mercado, tirei uma foto, animei a balinha ali, tipo, o movimento da balinha ali, do papel da bala mexendo e tudo mais. E, mano, foi um bagulho que eu apliquei muitas horas, sabe? Muitas horas. Na época eu tava afastado dos projetos do Euro, por questões pessoais, e eu tava fazendo esses projetos paralelos. E, cara, foi sensacional. Eu lembro que eu tive tempo pra buscar fontes que remetessem ao Roadside Picnic, estética, eu lembro que eu fiz um color diferente pro vídeo, animei cada coisa. Então, mano, o top 1 disparado, eu até me estendi pra falar sobre o top 1, porque foi esse vídeo do Roadside Picnic. Muito da hora, assim, foi sensacional. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam, porque o Futurologia, às vezes, ele não tem o reconhecimento que ele merece, na minha concepção, porque é um canal sensacional sobre futuro, tecnologia e ficção científica, e é absurdo, assim. Esse vídeo assim, é uma obra-prima, na minha concepção, sabe? Tanto da parte do Pedro quanto minha. Eu acho que qualquer pessoa tinha que assistir isso aí, porque se você gosta de ficção, igual eu, o Thiago, eu sei que a gente gosta e tudo mais, mano, você vai adorar. Você vai adorar, porque o vídeo é sensacional. Esse é o top 1 disparado. Aí, se fosse pra listar ali mais alguns outros ali de maneira mais sucinta, mais rápida, pra gente não se entender muito, mas o vídeo do Mundial do Palmeiras é muito legal, porque é um formato novo que eu testei também, e como corintiano é interessante conhecer a história, porque eu lembro que eu editei os primeiros 6 minutos do vídeo mais ou menos, eu fiz a pós dos primeiros 6 minutos, fiz bastante animação e tal, e eu tive um atestado, por mais que a opinião do Pedro no vídeo seja de que o Palmeiras é campeão de 51, eu tive um atestado consumindo ali o conteúdo, o roteiro e tudo mais, de que o Palmeiras não é campeão. Então, como corintiano, foi muito legal, cara, porque agora eu tinha argumentos pra pautar a minha zoação, você entendeu? Por mais que eu conhecesse a história por cima, eu lembro que eu assisti uma reportagem da Band lá pra 2015, que o pessoal foi atrás pra tentar provar e tudo mais, e no vídeo, eu lembro que no bruto do vídeo, o Pedro fala assim, não, eu tô fechadão, o Palmeiras é campeão mundial de 51, não sei o que, e mano, eu olhando tudo e falando assim, cara, esse vídeo é a prova cabal de que o Palmeiras não é campeão mundial de 51, eu lembro que eu falei isso, então foi uma experiência legal, e o vídeo ficou muito bem editado, ficou assim, bem maneiro mesmo, eu acho que o trabalho geral ali foi muito bem feito, e os primeiros 6 minutos em especial ali, eu lembro que eu tive mais um tempinho pra fazer, então eu usei alguns assets legais, eu usei taça de Libertadores, taça de não sei o que, peguei uma imagem lá, joguei no IA de Upscale, foi bem maneirinho, assim, eu acho que foi um vídeo bem legal de fazer. Aí, fugindo um pouco dos vídeos, assim, por mais que esse vídeo tenha tido muita view, o pessoal nem sabe que eu editei, foi um vídeo do Beatfoot sobre a reconstrução do Ajax, né, que o Pedro fazia bastante esses quadros de reconstruindo os times históricos e tal, e foi muito legal, cara, porque foi a primeira vez que eu tive contato com conteúdo produzido por um jornalista grande, né, que é... Putz, me fugiu o nome dele agora. Calma aí, eu vou pesquisar aqui rapidinho só pra não... Não, eu vou pesquisando, você vai falando aí. Então beleza. Chama a reconstrução da Ajax do vídeo. Foi um vídeo sensacional, porque eu lembro que eu tive que procurar... Era um vídeo pro Beatfoot, que teve aspectos históricos e tal, que eu tive que buscar. E foi muito maneiro, cara. Foi um vídeo bem legal de fazer, tipo, 6 horas de bruto, tá ligado? Que eu tive que transformar num mais curto ali, num... 50 minutos. Pouco menos de 50 minutos. Exato, Você viu aí quem que é? É o Rodrigo Bueno. Perfeito, Rodrigo Bueno, da ESPN e tal. Eu nunca tinha trabalhado com nada nesse sentido, né? E, cara... Eu acho que foi um vídeo muito maneiro e tal. E se fosse pra falar um último, assim, ali pra fechar um top 4, e eu acho que ele está até atrás do Roadside Picnic, mas acima dos outros dois, que é o vídeo sobre a origem do dinheiro na Arábia. Que a gente esse é foda. Também, esse vídeo é muito bom, cara. E eu digo não que os outros não sejam, pelo amor de Deus, mas esse ficou bem legal. E é um tema bem... que sai um pouco do escopo, com muitas aspas, né, tradicional do que é tratado no Eurofoot, mas é legal de ver esse lado mais político do Pedro, assim, ele trazendo esse ponto que é muito importante, que eu acho que diferencia também o Eurofoot de outros canais de futebol, né? Enquanto muitos aí querem ficar na resenha e passar pano, não sei o quê. Alerta de resenha, né? Alerta de resenha, exato. Não, com certeza. E, cara, esse vídeo da Arábia, assim, eu acho o trabalho conjunto, assim, uma coisa bizarra, assim. Eu olho pra trás e vejo e falo, cara, que coisa sensacional, sabe? Desde a thumb do Lima, que é a mãozinha, assim, do Mohammed bin Salman, assim, controlando o Cristiano Ronaldo e o Neymar, sabe? Cara, é, tipo, completamente conceitual. E a edição desse vídeo, que foi feito inteiramente por mim, eu consegui dar um aspecto um pouco mais jornalístico, porque o vídeo tem essa seriedade, sabe? E, cara, eu lembro que eu busquei bastante referências de como editar um vídeo jornalístico e tudo mais. Eu acho que o conjunto da obra funcionou muito bem, porque foi um vídeo que conseguiu conversar com todos os públicos. Eu lembro que... E assim, inclusive, muita gente não sabe que eu editei esse vídeo porque o vídeo não tá acreditado. Na época, em 2023, o Pedro achou melhor e perguntou assim, Matheus, o que você acha da gente não acreditar a edição? Por quê? Eu era um cara que não se posicionava politicamente e ficava no meu cantinho. Então, qual que era o medo? Tipo assim, cara, você se torna muito, entre muitas aspas, um alvo, né? Porque o vídeo tem muito tom de crítica. Então, na época, eu nem tá acreditado essa edição a mim.
Hoje, se fosse hoje em dia com a cabeça que eu tenho, eu falaria, cara, não pode colocar meu nome lá. Mas na época eu achei não vai tão bem, sabe? E, cara, eu acho que é um trabalho jornalístico, assim, assim, eu uso, isso é complicado de se dizer, tá? Porque eu não trabalhei em todos os vídeos do Euro. Mas os vídeos que eu trabalhei, esse eu acho que é o suprassumo do jornalismo dentro do Eurofoot. Tipo, eu digo, por mais que a gente não seja, é que assim, não todos ali não sejam jornalistas formados, a gente produz um conteúdo jornalístico. E esse pra mim foi o mais coerente, o mais sério, assim. É um vídeo extremamente educativo, cara, como você disse, tratando de questões políticas que muitos outros canais não tratam, preferem não entrar, às vezes por uma questão muito de... Quando você debate política no nosso país, principalmente, por mais que a gente não tenha entrado no mérito, né, mais profundo da coisa, você vira um alvo, né? Você coloca um alvo nas costas. Muitas vezes você vai ser adorado por um lado e odiado por outro. Inclusive, isso acontece com o próprio Pedro, sobre as questões que ele já se posicionou, que nem tem a ver com o canal, né? Na vida pessoal dele, no próprio Twitter pessoal dele e tudo mais. Então, a gente sabe que isso acontece. E nesse caso, cara, chamar uma pessoa que é um estudioso da área, que é o Tanguy, né? O Tanguy Baghdadi, entrevistar o cara e eu ter ali como alternar entre a fala do Tanguy e conversar entre ele e o Pedro, sabe? Meio que emulando uma conversa ali, o Pedro... Tanguy, explica esse tipo de coisa, aí troca pro Tanguy. E eu lembro que eu fiz uma edição, mano, bem... Sabe, bem jornalística mesmo, assim, sabe? Joguei um posteragem em cima das coisas que deixa o vídeo com... parecendo um FPS mais baixo. Cara, eu acho que, assim, foi uma experiência muito boa, mano. Uma experiência profissional, assim, engrandecedora e tá facilmente ali no meu top. Tanto que é um vídeo que furou bolha, né? Um exemplo que... A minha mãe, ela é educadora, né? Esse tipo de vídeo, tanto esse quanto... tem que citar também o da 5 Copas do Mundo do Brasil, né? Que é importante citar também. Que foi um vídeo que é bizarro, é igual o vídeo do Ronaldo. Ele tem quase 10 milhões de views, se não me engano. Então é um vídeo que furou completamente a bolha. Mas foram vídeos que o professor de educação física da escola que minha mãe trabalha usou na aula como material. O professor de história da escola para explicar a situação também que estava acontecendo na Arábia do sports washing usou também para explicar. Foi uma situação completamente fora da curva, assim, sabe? Sensacional, assim. Uma produção que eu me orgulho muito de ter participado e que, assim, a direção visual, digamos assim, foi encabeçada por mim, então, muito massa, assim. Um vídeo que precisa ser citado nesse tipo de pergunta. Com toda certeza, só pedrada aí do nosso querido Floriano aqui, um vídeo mais foda que o outro, e você vai poder conferir todos, vão estar linkados aí na descrição. Vamos agora para uma parte mais global, por assim dizer, para aquela pessoa que clicou aqui, quer saber, pô, tô aqui, pleno 2025, plena era da desinformação e os cacete A4, não sei o que mais, as contas. Eu ainda tenho chance de editar, e pra editar, o que é necessário pra essa pessoa aqui? Você acha que só talento e criatividade dá conta do recado, ou precisa de alguma coisa a mais? Cara, uma ótima pergunta, uma ótima questão, e eu acho que a gente tem que trazer alguns aspectos pra cá, né? Importante falar que edição de vídeo não é só prática, né? Edição de vídeo é muita teoria. E assim, eu acho que o processo ele pode ser otimizado em etapas de uma maneira em que você não precisa estar há 10 anos na área igual eu tô, sabe? Tipo, eu edito vídeo faz 10 anos, não profissionalmente, claro, profissionalmente faz 5, mas eu edito vídeo há 10 anos e eu acho que eu poderia ter encurtado etapas, entende? Então, assim, é uma boa opção para quem... Pô, eu tô em casa, às vezes a pessoa tem um contexto específico que ela não consegue fazer, enfim, trabalhar num emprego CLT normal por X ou Y motivos. É uma boa opção, com certeza é. A edição de vídeo é uma coisa interessante, mas não basta só talento e criatividade, eu acho. Tem uma questão muito da humildade, sabe? Eu acho que a questão da edição de vídeo é você entender que você precisa sempre estar em constante melhora, em constante aprendizado, sempre buscando uma versão melhor sua como editor, porque arte é constante, assim, as pessoas às vezes não associam edição de vídeo à arte, mas é uma forma de arte. E a gente precisa estar buscando referências, e assim, engrandecendo, eu não digo nem, eu preciso ir pra uma academia, eu preciso ir pra uma faculdade pra estudar audiovisual, não necessariamente, mas você precisa estar dentro do seu nicho, dentro da sua área, sempre buscando referências novas. E a questão da criatividade, ela não basta só porque você pode ter ideias interessantes, mas se você não souber como executar ela em questões teóricas, tipo assim, você não tiver a base teórica pra fundamentar essa sua criatividade, você vai cometer algumas gafes e alguns erros que um editor que é mais experiente, que tem um pouco mais de bagagem, vai entender, vai pegar. Então, hoje, por exemplo, 5 anos de área, eu ainda considero que eu estou engatinhando na edição de vídeo. Por mais que as pessoas olhem e falem as produções assim, nossa, isso aqui é muito bem feito, o Matheus ele entende de motion e tudo mais, mas eu ainda engatinho, sabe? Eu sinto que a edição de vídeo é um universo absolutamente amplo e que por mais que, eu de certa forma esteja mais consolidado no mercado por estar trabalhando com isso há 5 anos já, ainda tem muito espaço para melhora, sabe? Então, a pessoa, eu acho que o ponto importante para uma pessoa que trabalha com arte em geral é ter a humildade de que ela ainda tem uma grade de melhora. Se eu pudesse dizer assim, uma dica para tudo, eu acho que é você conciliar a teoria com a prática. Você
focar tanto na parte teórica de entender conceitos como composição. Inclusive, quando eu tava padrinhando o Thiago, eu até indiquei pra ele algumas coisas que às vezes as pessoas não associam a, como editor de vídeo, por que eu tenho que estudar regra de hierarquia visual, que é coisa do design? Porque tá completamente ligado, sabe? Eu lembro que eu escutei uma frase uma vez de um cara que trabalha, enfim, que eu tive contato na época, que era um conhecido meu editor de vídeo, que ele falava assim: um vídeo ele pode ser bem editado, mas se a pessoa não tiver conceitos de design muito bem estabelecidos na cabeça dela, o vídeo pode ficar esteticamente feio. Então, assim, o cara, ele pode digitar bem, mas não necessariamente ter essa questão da estética mesmo, de conversar. Peso de fonte, hierarquia visual, coisas que tem a ver com design. E aí, quando você vai por exemplo, pra parte da edição de vídeo mesmo, da produção audiovisual, de fato, tem questões mais complexas, como manipular música, como fazer uma mixagem simples. Eu acho que, assim, você tem que tentar conciliar a questão teórica com a prática. Não vai só estudar o software, sabe? Eu acho que não existe muito isso de, em um ano você vai se formar um editor de vídeo pronto pra fazer em qualquer tipo de edição, qualquer tipo de cenário. Não, porque eu tô há muito tempo, já fiz, um milhão de cursos, tô sempre buscando me aprimorar, e mesmo assim eu tenho várias dificuldades em vários tipos de vídeo, vários formatos. Não existe isso. Sabe aquele discurso que muitas pessoas que vendem curso, que vendem esse tipo de coisa, até cursos bons às vezes, mas, não, se você fizer o nosso curso, a gente tem aqui, mostra que em 2 meses depois de terminar o curso, você vai conseguir uma vaga. Mano, não é assim, sabe? As pessoas vendem um pouco isso e não acontece. Eu acho que você tem que tentar mesclar a teoria, no sentido de estudar conceitos para que o seu vídeo esteja visualmente agradável, e conciliar isso com a prática. Então, às vezes é melhor você fazer o simples bem feito. Eu tenho um lado criativo bom. Se limita ao que você tem conhecimento, que é o que eu faço hoje, do que se propor a fazer algo que foge das suas capacidades, sabe? Então, é isso. Sempre tente... Se você é uma pessoa criativa, você já tá com meio caminho andado, sabe? Você já, naturalmente, você já tem, digamos assim, uma predisposição a dar certo na área. Você precisa ter a parte teórica e a parte de conhecimento de software para dar suporte para essa sua criatividade, entende? E ao mesmo tempo, isso vale para uma pessoa que não é criativa. Eu não sou criativa. Busque trabalhar com formatos de vídeos que são mais pragmáticos. Tá tudo bem, vai ter mercado para todos, sabe? Assim como não basta só ter conhecimento de software, que é como eu digo, eu engatinho ainda nesse sentido, sabe? Às vezes as pessoas falam e tudo mais, mas as minhas referências, elas deitam e rolam em cima de mim nesse sentido, sabe? São pessoas que eu olho e falo, cara, eu tô muito distante delas ainda. E isso me puxa pra realidade e não me deixa me acomodar, sabe? Eu não gosto muito dessa visão, e eu digo isso como artista, tá? Não como profissional, porque eu não sou muito a favor dessa ideia de que, sabe aquela constante cobrança de que não, você precisa ser sempre um profissional melhor, ignorando completamente fatores externos. Não é nesse sentido. Mas eu digo, como artista, você sempre tem que ter essas referências, sempre ambicionar algo mais. E se você conseguir executar, conciliando a teoria, o conhecimento de software, a sua criatividade, você vai ser um editor bom. E você não precisa estar 10 anos editando igual eu. Dá pra em 2, 3 anos você fazer uma produção no mesmo nível que a minha, conciliando isso da melhor forma. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria conduzido tudo diferente de quando eu comecei lá, quando eu era novinho, entendeu? Só que não tem como. Não tinha ninguém pra me ensinar, sabe? Então é algo nesse sentido. E outro ponto muito importante. Cara, não precisa gastar dinheiro com curso no começo. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. A edição de vídeo, o design, são questões que você consegue se aprimorar de maneira autodidata, sem depender de um terceiro necessariamente. Você pode pegar conteúdo daqui, X aqui, Y aqui, não sei o que. Quando eu entrei no Eurofoot, por exemplo, eu não tinha feito curso nenhum. É o que eu tô falando. Os cursos, eu fui fazer os cursos da Brainstorm lá quando eu entrei. Então, é isso mais ou menos. Você tem que saber buscar referência. Uma coisa que, por exemplo, me atrapalha muito é não saber falar inglês. Porque se você sabe falar inglês, cara, o leque de conteúdo de produção audiovisual que você tem completamente gratuito na internet, e eu digo desde teoria até software, até como exercitar a sua criatividade, mano, quase infinito. Você vai ter conteúdo infinito. Então isso me atrapalha muito. Eu tenho às vezes que, legendar um vídeo, baixar, gerar uma legenda, pra depois poder assistir o vídeo pra conseguir pegar o conteúdo. Se uma pessoa que tem conhecimento, esse caminho já tá encurtado, sabe? Tá tudo ali na mão dela, é muito mais fácil. Então, no começo, não precisa investir em curso, não precisa investir em X ou Y. Vai procurando tutorial no YouTube mesmo, você encontra muita coisa. E hoje em dia, quando eu quero fazer uma coisa nova, tipo uma coisa que eu nunca fiz, eu não vou buscar um curso focado naquilo, sabe? Agora eu tô estudando colagem, por exemplo, no After Effects. Eu não vou fazer um curso focado em colagem, eu vou primeiro buscar no YouTube. Se eu ver que não tem conteúdo sobre isso no YouTube, aí sim eu vou pra parte especializada, que é o cara que vai, enfim, ter um curso focado nisso. Caso contrário, não. Caso contrário, eu vou primeiro pro YouTube, porque tem um acervo infinito de tutoriais. A gente pode falar da Brainstorm, que inclusive era Brainstorm Tutoriais há um tempo atrás. A gente tem vários canais aí. Um canal, por exemplo, que eu gosto muito, que é uma rede social na real, é o Nando MP4, que ele ensina a fazer, ele mostra os processos criativos dentro da edição dele. Ele ensina color, ele ensina motion, ele faz um monte de coisa. Até produção musical tem no canal dele. Você consegue pegar essas referências de maneira gratuita
gratuita e jogadas na internet, sem necessariamente gastar dinheiro com isso. É claro que se você tiver dinheiro sobrando e quiser investir no seu leque, assim, no seu, digamos assim, no seu conhecimento, é melhor. Mas se não tiver, também tá tudo bem. Dá pra você conciliar tudo e conseguir trabalhar na área tranquilamente, sabe? E fora a parte teórica, o que é necessário pra uma pessoa hoje poder editar, no sentido de equipamento, assim? Vamos falar primeiramente de hardware. Eu com meu celular aqui consigo fazer uma produção Eurofoot? Cara, isso é interessante. Isso é bem interessante. Hoje em dia você consegue, por incrível que pareça. Eu tenho alguns conhecidos que trabalham como motion designers e fazem tudo pelo celular. É claro que assim, não é uma ferramenta ideal, mas o Alight, que é o software de smartphone para motion, ele é razoavelmente ok. Ele é razoavelmente ok, dá pra você fazer. Tem algumas se você pesquisar no TikTok, você vai ficar impressionado com algumas pessoas a edição que algumas pessoas fazem no celular, assim, é uma coisa realmente impressionante. Então até dá, mas eu acho que o cenário ideal, é complicado dizer isso, né? Porque vai assim, do quanto a pessoa tá disposta a se sacrificar ali pelo processo, né? Porque, assim, acho que ninguém começa com uma baita de uma máquina, né? É o que eu falei, quando eu entrei no Euro, eu tinha um notebook, pra você ter uma ideia, um notebook com 4 GB de RAM, sem placa de vídeo, com um i3 4005U. Era essa a configuração do notebook. Mano, isso aí é uma batata. O bagulho penava pra rodar Minecraft, Stardew Valley, sabe? Mas eu perseverei no sentido de insistir muito naquilo, entendeu? Depois de me matar ali por um tempinho, eu consegui investir num PCzinho melhor. E aí foi um pequeno upgrade. Hoje em dia eu tenho uma máquina legal, vou fazer um upgrade nela inclusive, mas assim, os equipamentos que eu considero fundamentais para um editor de vídeo hoje. Um PC intermediário, eu acho. Um Ryzen da 4ª geração ali, que sabe que tem uma boa quantidade de núcleos e tal. Pelo menos 16 GB de RAM, falando de configuração de PC. Uma placa de vídeo, assim, depende do que você vai fazer. Se você não for fazer 3D, a placa de vídeo não é o componente mais importante do PC. Então, às vezes uma placa de vídeo de entrada já é mais do que suficiente. Uma 1650, alguma placa de vídeo assim, 2018, 2019 ainda dá pro gasto. Mas eu acho que o fundamental mesmo, cara, 80% da edição de vídeo é áudio. Então, eu investiria num monitor de áudio ou num fone que pelo menos tenha um mínimo de fidelidade, sabe? Um fone que você consiga entender, de fato, as nuances ali dos sons e tudo mais, das frequências, pra conseguir editar da melhor maneira, porque, cara, é aquele bagulho. Você consegue assistir um vídeo feio, mas um vídeo com áudio ruim é impossível. Então, eu imagino que é isso. Um PC de entrada ou um celular potente, né? Porque o Alight é um software bem pesado. E, principalmente, um bom monitor de áudio. Eu acho que isso é importante. Um monitor de áudio pode ser uma caixa de som focada nisso, ou um fone de referência e tudo mais, pra você pelo menos conseguir entender. Eu por muito tempo usei fone gamer e tudo mais, mas não é o ideal. E não é tão mais caro assim você investir num equipamento de áudio ok, sabe? Eu acho que, às vezes, por exemplo, eu lembro que quando eu comprei o meu headset, eu paguei, sei lá, R$900, tipo, no Logitech G Pro X da Logitech. Aí eu falei, nossa, que coisa incrível. Aí, tipo, entendendo um pouco mais como funcionavam as coisas, eu falei, bicho, isso aqui é completamente dispensável, sabe? Tanto pra jogar, você não precisa gastar R$900 num fone, tá ligado? Isso é completamente um exagero. Então eu diria que são essas coisas: um PC intermediário, um celular potente e um equipamento de áudio bom, assim, de qualidade, pra você pelo menos conseguir ouvir as nuances ali, mixar da melhor maneira o vídeo. E agora da parte de programa, pra fazer programa. Enfim. Da parte de software, qual o melhor programa ou programas pra editar vídeo? Na tua opinião, é claro, né? É gosto. Cada um prefere um, mas pra você, assim. Eu acho que é importante fazer uma divisão aqui. Eu acho que no meu processo, como eu disse, eu trabalho com motion designer e editor. Se a gente for falar de motion design, eu acho que não tem como fugir muito do After. Eu acho que é o melhor software pra isso. Ele conversa muito bem com os outros do pacote Adobe. E pra quem trabalha com vetor, é simplesmente só você pegar um SVG, jogar no Illustrator, transformar em AI, que você consegue transformar em shape dentro do After, que é uma maneira muito mais fácil de manipular. Então eu acho que, se a gente estiver falando de computador, pra motion não tem muito o que fazer, é After. Agora, eu vou falar uma coisa que é contraditória, mas pra edição de vídeo não existe debate, é o DaVinci, assim, com certa folga, pro segundo, que é o Premiere. Também tem o Avid, que é usado na TV e tudo mais, mas assim, eu nunca tive contato, eu vou falar dos que eu tenho contato. DaVinci, Final Cut e tudo mais. O Final Cut também é bom, só que pelo fato de ser para os computadores da Apple, ele, assim, focado e tal, ele limita um pouco, então o contato que eu tive com ele é muito bom também, muito bom. Mas se eu fosse colocar numa hierarquia, pra mim o DaVinci é absolutamente o disparado. Eu digo que é contraditório porque eu não uso DaVinci, né? Eu já estudei DaVinci e tudo mais, mas eu não uso, então parece contraditório, né? Mas a explicação é interessante, é porque no meu workflow, né, que é
digamos assim, o flow do trabalho ali, né? A maneira como o meu trabalho funciona, não faria sentido usar o DaVinci, porque o After e o Premiere conversam muito bem um com o outro. Se um botão você leva uma composição pro After, um botão você leva a composição do After pro Premiere, um botão você abre um arquivo do Photoshop no Premiere e no After. Então, assim, o Dynamic Link, que é o nome disso, na Adobe, funciona bizarramente bem. Muito por conta disso eu uso o Premiere, mas se você for pensar no melhor editor, eu não vou trabalhar com Motion, eu vou trabalhar com cortes e eu vou pegar conteúdo de videomaking pra editar. Não adianta, é o DaVinci. A profundidade do DaVinci pra você lidar com cor, a ferramenta de rotoscopia do DaVinci, né? Que a rotoscopia é quando você separa, você usa ali uma IA pra separar o fundo da... Digamos assim, é como se você usasse uma ferramenta do Photoshop de remover fundo. Só que você faz isso com um vídeo. É absolutamente mais polida do que a do After, por mais que a do After seja boa, mas a do DaVinci é anos à frente, principalmente da nova versão. Fora, assim, a questão de você consegue trabalhar com os noodles, acho que é noodles, né? Que seria nós em português, noodles, sei lá. Que você consegue dar profundidade no color de uma maneira... Se você pega um arquivo em log, por exemplo, que é um arquivo, digamos assim... É mais ou menos o equivalente ao RAW do Photoshop. É um arquivo bruto, assim, que você tem todas as informações ali preservadas. Não é igual um arquivo MP4 de que você gravou às vezes com o celular e que já vem todas as cores. As cores já estão ali, sabe? Quando você abre um arquivo log no DaVinci, você consegue corrigir coisa por coisa. Você consegue manipular a cor da maneira que você quiser. Então, assim, se eu fosse começar hoje focando na edição de vídeo, eu iria diretamente pro DaVinci. É um software completo. Fora a parte do Fusion, né? Que é a parte de VFX. E dá pra fazer motion graphic também no DaVinci. Mas como eu já tenho muito mais afinidade com After, não faria sentido. Eu ainda teria que... Se eu usasse o DaVinci, eu ia ter que renderizar no DaVinci, levar pro After a parte que eu quero animar. Então, assim, não funciona muito no meu workflow. Mas o melhor software disparado é o DaVinci, assim, sem sombra de dúvidas pra edição de vídeo. Na minha concepção, claro, na minha opinião. E fora... Bom, você já comentou aí do pacote Adobe e tal, que você mesmo não trabalha sozinho, né? Só com Premiere, tá sempre ali o After Effects. Mas, enfim, fica aqui a pergunta de que outras ferramentas podem auxiliar na edição. No teu caso, né? Que você é mais focado em motion mesmo, você já tá ali com o After. Você já me ensinou que o Photoshop anda de mão dada ali nas edições do Eurofoot também. Mas, enfim, a gente tá muito nesse nicho, né? Que é meio que o nosso dia a dia. Tá sempre com o pacote Adobe ali. Todo dia eu tô abrindo aqui Premiere e Photoshop. Mas, junto com esses que eu falei, tem outras ferramentas que podem auxiliar na edição de vídeo, ou a pessoa pode estar ali sozinha com o editor de vídeo dela? Infelizmente a gente tem que, assim, o pacote Adobe é bom, mas ele é limitado em alguns aspectos, né? Tem questões que não tem nem como imaginar um Adobe, por exemplo, lançando um baixador de vídeo, tá ligado? Não existe isso. Então a gente tem que mesclar com softwares externos, né? Às vezes buscar um software focado em download de vídeo, um exemplo. A gente também tem um problema de que muitas vezes as imagens que a gente baixa tem marca d'água. Às vezes a gente tem que usar Eu faço tudo pelo Photoshop, né? Mas você tem sites e inteligências artificiais que fazem essa parte de tirar essa marca d'água. Uma coisa muito interessante. Algumas IAs que fazem upscale de imagem, né? Então a gente tem BigJPEG, por exemplo, que é mais focado em arte e tudo mais, mas que é bem legal também. Hoje em dia a própria Adobe já tem algumas ferramentas nesse sentido de upscale, de manipulação, de remoção de fundo mesmo. Apesar de que, assim, eu ainda prefiro fazer a maioria das coisas pelo Photoshop, tem coisas que andam de mão dada, sabe? Que você não consegue se desvincular muito bem. E se fosse pra recomendar algumas ferramentas, como editor de vídeo eu não dispenso de forma alguma, a gente tem os bancos de imagens, bancos de áudio gratuitos por aí disponíveis na internet. Então a gente tem Pixabay, a gente tem YouTube Library, né, que é pra baixar as músicas. A gente tem o Mixkit, que, mano, são ferramentas indispensáveis se você for um freelancer. Por quê? Você não precisa se preocupar com a questão dos direitos autorais, né, de seu vídeo vai ter problema com esse tipo de coisa. A gente tem muito problema disso no Euro. Às vezes a pessoa usa uma música de um jogo porque ela quer que crie uma afinidade maior com o público e tudo mais, mas às vezes isso dá problema de direito autoral. Então, assim, a certeza de que como freelancer você vai ter que, às vezes numa agência você tem um Epidemic Sound, às vezes um bagulho focado nisso, só que na média como freelancer você não vai ter isso. Então a gente anda de mão dada com esses bancos que disponibilizam essas coisas de graça pra gente. Eu já mostrei pro Thiago, inclusive, a gente tem o Pexels também pra pegar imagens e vídeos. Então, assim, indispensavelmente esses bancos de imagens são absolutamente fundamentais na produção. Eu diria que é o mais importante. Efeito sonoro X ou Y, vídeo para ilustrar cena X ou Y. Você consegue achar até alguns, o Mixkit, você consegue achar, eu não gosto muito, mas você consegue achar presets das coisas, tipo, eu quero um preset de uma animação de subscribe. Você joga no Mixkit, tem arquivo AEP do After Effects lá pronto, tá ligado? Você só pega e manipula do jeito que você quiser. Eu usava isso muito no começo, né? Então, assim, eu acho que os bancos de imagens, eles ocupam esse espaço até mais importante
importante do que o resto. Você consegue contornar, sabe? Por exemplo, eu não tenho um downloader de vídeo. Você vai e usa o Shadowplay, né? O antigo Shadowplay, hoje em dia, o GeForce Experience da NVIDIA pra gravar a tela. Você usa um software genérico, tipo o Ocam pra gravar a tela, tá ligado? Mas os bancos de dados, eles são indispensáveis. Por quê? Eu preciso de um efeito sonoro de uma caixinha registradora pra falar de um valor de um jogador. Mano, você vai no Pixabay e joga lá. E também tem o YouTube, né? O YouTube é um acervo infinito de conteúdo, desde memes e efeitos sonoros, músicas, coisas que você pode utilizar. Então, eu acho que o mais importante, a ferramenta mais importante para um editor que é indispensável é você ter esses bancos para buscar esse conteúdo para jogar na sua edição. Eu acho que isso é fundamental. Nossa, assim, quebra um galhão aqui. Às vezes tem um cenário hipotético lá na narração do Pedro e falo, meu Deus, como que eu vou colocar isso? Aí eu entro lá no Pixels, escrevo lá o que eu preciso. Só que é muito engraçado, no caso do Pixels, né, a ferramenta de busca dele, porque ele separa cada palavra individualmente. Então você tem que ser o mais sucinto possível. Se você escreve homem hospital, ele vai mostrar fotos de homem e fotos no hospital, mas nenhuma, ou pouquíssimas, né, de homem no hospital. Mas bom, pra gente fechar aqui o nosso papo de hoje, saiu hoje, quer dizer, eu vi notícia hoje de que o YouTube vai desmonetizar vídeos feitos por IA, porque mano, virou a febre do momento, né? Os crocodilo, tombradilo lá da vida, não sei lá como que fala e não sei o quê. Tum sahur, né? Queria saber, pra nós editores de vídeo, se nossos dias estão contados, né? Se o crocodilo, trombadilo vai tomar nossos empregos, ou se tem luz nesse fim do túnel aí. Se a gente pode... bom, você já comentou, né? Que a gente já usa IA pra algumas coisas aí no dia a dia. Enfim, como que você vê esse nosso futuro aí? É uma questão complexa, né? E multifatorial, então tem vários aspectos que a gente precisa pensar e debater. Mas se eu fosse pra dar uma resumida, eu tenho uma opinião um pouco ainda não definida sobre a situação. Por quê? Eu já conversei com algumas pessoas que são mais especialistas em IA do que eu, principalmente na área da programação. Hoje em dia, o pessoal fala que muito do front-end é feito por IA e que às vezes esses programadores estão sendo substituídos e tudo mais. Quando eu conversei com essas pessoas, eles me explicaram que os vídeos, eles são... que as IAs, elas são focadas em produzir vídeos curtos, né? Mas a parte de programação, principalmente de front-end, que eu não tenho tanta propriedade pra falar, hoje em dia é muito feito por IA, né? Eu acho que uma questão que é importante de falar é que se a pessoa estudar audiovisual há um tempo, ela sabe que a IA não é uma coisa nova no audiovisual, sabe? É que o pessoal associa muito IA à geração de imagem, né? A IA generativa. Só que no Photoshop, o Content Aware Scale, né? Que é aquele preenchimento de imagem automática, aquilo já é uma IA. A rotoscopia que você tem no After Effects muito antes de 2015, tá ligado? Que é quando eu comecei, já é uma ferramenta de IA. Então, eu acho que a tendência é muito a gente caminhar junto do que a gente ser completamente substituído. Eu digo isso baseado no que eu vejo. Só que eu acho que também tem outra perspectiva, né? Eu não sei se você sabia, mas a Lionsgate, que é uma produtora de cinema dos Estados Unidos, ela já fez uma parceria com a Runway para substituir artistas de VFX por uma inteligência artificial que vai ser treinada no catálogo de filmes da Lionsgate. A Runway vai conduzir isso. Então, assim, a questão é complexa, sabe? Você disse sobre a questão da desmonetização, eu acho que vai depender muito da regulamentação da IA, se a gente vai perder o emprego ou não. Mas, falando sobre a nível pessoal, digamos assim, eu tô buscando me aprimorar em outros aspectos para caso a gente seja substituído, entende? Como eu não estudo a fundo e tudo mais, eu já vi alguns especialistas falando que não vai acontecer, mas uma maneira de me proteger, eu tô tentando me especializar em... Então, eu vou começar a cursar jornalismo justamente para isso, para eu ter uma alternativa. Mas eu acho que o caminho é muito mais, assim, alguns processos serem substituídos do que, de fato, o todo. O que eu quero dizer? Vamos supor, hoje, com o ChatGPT, você consegue fazer uma montagem. Eu quero uma imagem do Cristiano Ronaldo jogando PS4. Se você pedir pro ChatGPT, né, a generativa do ChatGPT, ele vai gerar uma imagem do Cristiano Ronaldo jogando PS4 de uma maneira que você consegue usar. É claro que tem toda a questão moral, e que eu concordo totalmente, de que isso tira a parte total do artista que faz a manipulação da imagem, né? Até porque é aquela questão, né? O debate moral com a IA é tão complexo porque ele já foi treinado de maneira imoral, digamos assim, roubando o conteúdo de tudo que tem na internet. Então, assim, eu acho que a tendência é você substituir os processos do que você deixar de existir como editor de vídeo. Por quê? Eu não consigo imaginar uma IA tendo a capacidade... Assim, é claro que é uma visão agora, né? A gente tá falando de 2025, a IA cresceu de uma maneira que é 2020, quando eu comecei, ninguém imaginava que daria pra gerar uma imagem do zero, sabe? Igual acontece. Então, eu acho que a IA não tem a capacidade de entender as nuances de uma correção de cor, por exemplo. De um cara que é um
cara que é focado em color grading no DaVinci. Mano, como é que ele vai entender exatamente o que o diretor que gravou ali, o videomaker que gravou o vídeo, que depois passou por um cara focado em color? Como é que a IA vai compreender o que tá na cabeça do cara com um prompt, tá ligado? É uma coisa que eu não consigo ver acontecendo. E o mesmo vale pro motion. O pessoal fala muito sobre a substituição, né? Porque hoje uma IA consegue gerar um vídeo em motion graphics e tal, de motion graphics, mas você olha pra situação de fato e hoje você, por exemplo, não tem uma IA que sequer consegue... Vamos supor, eu fiz um vídeo em 16:9 pro YouTube. Você não tem uma IA que consegue transformar esse vídeo em 9:16 pra ir pra um feed de um TikTok, por exemplo. Não existe isso. Você vai ter que fazer isso manualmente. Por quê? Ele vai conseguir reproduzir, mas não vai conseguir manter a qualidade. Vai ficar uma coisa escrachada. Então eu acho que a tendência é o editor aprender a usar essas ferramentas ao seu favor. Eu acho que vai chegar um ponto que vai ser indispensável e vai depender da regulamentação. Eu acho que se a gente tiver uma regulamentação unificada, assim, por parte do governo de determinar o que a IA vai poder fazer, quais referências a IA vai poder usar, isso vai mudar muito como a área vai progredir, sabe? Eu, por exemplo, uma situação curiosa, o meu pai, por exemplo, ele fez curso de datilógrafo, uma profissão que deixou de existir com a criação do teclado, né? Do mouse, teclado do computador. Eu acho que é uma questão multifatorial complexa, sabe? Eu acho que vai depender muito de fatores políticos, né? Como as pessoas vão enxergar, né? Na questão da Lionsgate. Como a Lionsgate vai ser vista pelo resto assim, quando isso chegar ao cinema e falarem assim, isso aqui foi feito por uma IA, qual vai ser a reação do público? Isso vai condicionar muito como as coisas vão... Sabe, o pessoal vai... Sabe aquela coisa do pessoal vai puxando a corda pra ver até onde o público aceita? Eu acho que isso vai condicionar muito como é que vai ser feita a questão das IAs. Mas falando sobre o editor de vídeo o mero mortal, editor de vídeo igual você, pra gente, eu acho que vai ser essa questão. Encurtar processos, simplificar. Eu vou te dar um exemplo. Hoje tem uma ferramenta de IA dentro do Premiere, dentro do DaVinci, que é a ferramenta de mixagem de música. Então você não precisa mais ter aquele trabalho manual que tinha que ter um designer de som, né? Um diretor de som, uma pessoa focada no software para transformar uma música de 1 minuto em 4. Hoje em dia você só puxa uma ferramenta ali de trim ali, arrasta e o negócio vai dobrar a duração tranquilamente e a IA vai fazer isso para você. Esse tipo de coisa vai acontecer. Mas a gente ser substituído totalmente, eu acho pouco provável. Principalmente pelo rumo que a gente tá vendo da questão da regulamentação das IA, sabe? Eu acho que é uma questão assim menos urgente. Eu posso estar errado, né? E daqui a 2 anos tá sem trabalho. Mas mas eu acho que na média a tendência é que ou demore ainda, porque a gente tá... É aquele negócio, né? A IA hoje ela engatinha, né? Ela é embrionária. A gente precisa ver até que ponto ela pode chegar. Mas eu acho que a tendência é ou a gente continuar e aprender a usar as IAs ao nosso favor, ou eu acho que vai continuar mais ou menos da maneira como tá. Eu acho que não vai mudar tanto. Eu acho que a tendência é só você ter esses upgrades nessas ferramentas que a gente pode usar pra melhorar o nosso workflow, o nosso processo criativo, do que de fato a gente ser substituído, sabe? Do que um robô conduzir. Porque como é que o Pedro vai dialogar com um robô? Como é que o Pedro vai entender as nuances dessa conversa com esse sabe? Esse robô? Como é que o Pedro vai chegar e vai falar, mano, eu não gostei desse milissegundo aqui, eu quero que você mude isso aqui. Como é que você vai fazer isso pra um prompt, sabe? Eu acho muito pouco provável. Até porque, você para e pensa, tudo bem, vamos supor que as ferramentas cheguem a esse ponto. Só que, vamos usar o Pedro aqui para ilustrar. O Pedro ele não tem essa parte do conhecimento da edição de vídeo para saber, digamos assim, fazer isso por conta própria, você entende? Tipo, por mais que a IA consiga executar esse tipo de coisa, ele precisa do suporte de uma pessoa para ensinar. Assim como para mim, por exemplo, eu às vezes escrevo um texto e eu sei que se eu mandar esse texto pro Rafa, o Rafa vai tecer críticas. Se eu escrever o mesmo texto com o IA, o Rafa vai tecer críticas também, porque o Rafa, ele entende? Ele tem o conhecimento dele é muito mais orgânico e muito mais teórico do que o da IA, que é só referências e coisas que são vestígios coletados ao decorrer da história e do que a gente tem de conteúdo. Então é isso, eu acho que a gente não vai ser substituído. Eu pelo menos tenho essa impressão, mas a gente vai ter que aprender a usar as ferramentas juntamente, sabe? A gente vai virar, digamos assim, quase como a gente vai ter que aprender a gerir essas IAs. A gente vai ser o prompter, só que sem o prompt de fato. A gente vai usar elas no processo e não escrever pra que o resultado chegue. Sim, não, com toda certeza. Pelo menos de alguma forma vai ter que haver essa curadoria, porque senão, se é IA pela IA, ela pode colocar qualquer coisa, assim, literalmente, sabe? Um dos principais fatores é que quando o filme sai hoje no cinema, o Superman que tá aí, ele passa por várias mãos. Por várias mães, não. Por várias mãos, né? Tá desde a ideia ali do James Gunn, mas passa pelos produtores, executivos, pessoal da DC. Os atores entregam o trabalho deles. Tem todo direção de arte, som e os caralhos, sabe? Tem várias mãos. Eu quero falar mães sempre, não sei porquê. Mães. Várias mães. E agora com uma IA vai ser a IA pela IA e às vezes uma pessoa que promptou ali e é isso, sabe? Não vai ter esse refinamento, sabe? De querer transmitir a ideia dela pra um prompt de comando. Isso que mais me
assusta, sabe? O decaimento na qualidade, porque no final das contas, o que é o cocodrilo trombadilo? É só uma coisa bizarra, maluca, instantânea, que daqui a 15 dias, bom, se bem que ele tá fazendo um eco absurdo, né? Nesse caso, mas é porque eu acho que tá tendo uma pressão ao mesmo tempo muito grande das grandes empresas querer mostrar o fascínio que é, sabe? Um conteúdo que é mastigável, palatável ali no instante, sabe? Para as pessoas que viralizam nas redes sociais. A gente tem redublagem de cena de Harry Potter, todo mundo acha engraçado quando o Harry fala que a varinha dele tá dura. Mas olha a substância do negócio, sabe? Olha o conteúdo que é isso. Quando vocês trabalham, sim, quando sai um vídeo do Aerofut, é o mesmo processo, sabe? São várias mães, minhas, sei lá, sabe? Tem a tua visão, tem a do Pedro, tem a do Rafa, tem a recepção do público. Às vezes, se o vídeo não tá bombando, aí tem uma questão de se tornar mais apelativo, então mudaria a thumb e tal. Mas tudo é uma coisa orgânica, concreta, uma coisa de caso pensado, que vocês estão ali. E a IA não vai ter nada disso, sabe? E parece que estão querendo tirar até o nosso último suspiro, sabe? Nem o nosso entretenimento a gente mais consegue ter alguma autonomia. Se bem que aí a gente entra em outra seara do que é produzido, né? A nova série da Netflix, que é mais um bando de adolescente, adulto fingindo que é adolescente, não sei o quê. Enfim, mas de qualquer forma, brigadão, Matheus, por aceitar o convite. O papo hoje foi muito legal. Rendeu, tem aqui 1h20 de bruto, mas é isso, vamos pros finalmente. A gente poderia ficar mais horas aqui falando essa questão final aí. Eu vi que você se empolgou também ao longo de toda a conversa, né? São vários anos aí você trabalhando com edição. Eu vejo que você tem muito carinho, muita atenção e zelo pelo que você faz, e é muito admirável. E enfim, espero um dia chegar perto do que vocês do Aerofut fazem, como se eu não fizesse parte da equipe, né? Mas enfim, você gostaria de dizer alguma coisa aí pra gente encerrar aqui? Com certeza, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder mostrar um pouco do que acontece por detrás dos bastidores ali, uma perspectiva um pouco diferente, às vezes, da criação de conteúdo pro Euro, né, pro Beat Media, né, como a gente fala, e agradecer essa oportunidade de poder falar, assim, de uma coisa que, enfim, uma área que eu tô aí faz um tempo e uma coisa que eu tenho um pouco mais de conhecimento, de propriedade pra falar, e também a oportunidade de estar mais um momento com você, um cara que tem um carinho muito grande. A gente se conhece não há muito tempo, mas do que a gente teve já de contato, a gente se dá muito bem, a gente tem uma sinergia muito boa. Queria parabenizar você pela dedicação com a Rádio Oslo, com seus projetos pessoais, sobre as gameplays e tal, que a gente já conversou no off. Queria te dar os parabéns e reiterar que esse projeto aqui é sensacional e que eu tenho certeza que em algum momento você vai colher frutos muito legais por isso. Isso independente de viralização, de qualquer coisa, mas eu acho que vai ficar um marco, vai se tornar um marco na sua vida e, sabe, lá na frente você vai olhar e falar, cara, olha quanta gente interessante eu tive contato e como aquilo foi massa, sabe? É uma gratidão e agradeço pela oportunidade, mano. A gente tamo junto nessa. Valeu, imagina que isso, pô, fiquei até assim, tô vermelho aqui na câmera agora. Mas a Rádio Oslo já me rendeu um baita fruto, porque quando o Pedro veio aqui, depois ele viu que eu era editor de áudio e aí ele me chamou pra editar o Eurocast. Foi só depois da participação dele no Quem Sabe Mais aqui que, enfim, eu segui, né? E tudo começou. Foi onde tudo começou. Que legal. É um lugar um espaço que eu gosto muito, que até hoje eu insisto, por mais que a audiência seja irrisória, mas que me dá a oportunidade de trocar ideia com muita gente, assim, que eu gosto. E você é uma pessoa que eu admiro bastante também. Gosto muito do teu trampo, os vídeos do Futurologia são sem palavras. Os vídeos que você trouxe aqui, da Arábia mesmo, eu não sabia que você tinha editado, mas aumentou ainda mais a admiração que eu tenho por você, sabe? Você ter participado de um vídeo como esse. Enfim, brigadão mesmo. Vamos agora pros finalmente, onde eu me despeço de vocês, ouvintes. Assim que hoje, mais uma vez, eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui hoje, o editor dos editores, tá cunhado aqui o termo, Matheus Floriano, e você, como sempre, a nossa audiência querida. Tchau, tchau! O Floriano não é muito humilde, porque ele não se despediu de vocês, mas tudo bem. Tchau. Perdão, tchau. Cara, eu tenho que mudar essa minha despedida, porque todo convidado que vem aqui não se despede. Eu acho que é como se eu desse um por encerrado, assim, sabe? Quase todo mundo aqui. Eu não entendi que era pra me despedir junto. Preciso mudar esse final aqui. Não, mas tá ótimo. É isso. Corinthians!